Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Você já imaginou fazer uma renda recorrente todos os meses na Bolsa de Valores, assim como os grandes investidores fazem, independente das condições do mercado? Sim, isso é muito possível e mais simples do que você imagina. O intuito desse vídeo é ser um guia básico para iniciantes, ajudar qualquer pessoa a dar os primeiros passos no mercado de opções sem medo. Assim como uma fonte de consulta, sempre que surgir alguma dúvida sobre algum tema que é muito importante e fundamental para ter sucesso no mercado de opções. E o que são opções? De uma forma resumida, opções são um contrato para a compra e venda de um ativo numa data futura a um preço combinado. Simples assim. Se vendemos uma opção, ganhamos um prêmio, que é o valor negociado e recolhido por vender essa opção. E com isso ficamos com um compromisso, com uma obrigação. Por outro lado, se compramos uma opção, temos o direito de comprar um ativo numa determinada data, a um determinado valor. Um exemplo muito simples que ajuda a entender o mercado de opções, eu gosto de exemplificar com a compra de um imóvel. Geralmente a gente tem a possibilidade de assinar um contrato de compra e venda, que seria um acordo, um compromisso com um comprador, que num dado período eu vou honrar e comprar a casa nesse valor. Um exemplo, eu posso comprar uma casa de 100 mil numa determinada data. Porém, geralmente a gente estipula um valor de sinal, vamos dar um exemplo, um sinal de 10%, 10 mil. Caso, numa data futura, suponhamos um ano à frente, eu não tenho o valor para honrar ou não queira, eu perco meu sinal de 10 mil. É um exemplo muito simples em opções. A gente assina um contrato. Caso a gente honre esse compromisso numa data futura, nada acontece, a gente honra esse compromisso. Caso a gente não honre esse compromisso, a gente perde o sinal. Nesse exemplo, quem deu o sinal comprou o direito de comprar a casa numa data futura. Porém, caso ele não tenha o direito ou não queira exercer esse direito, ele simplesmente perde 10 mil reais. Existem pontos positivos e pontos negativos. Caso essa casa se valorize muito pela construção de um grande shopping center à frente, ele pode comprar a casa no preço estipulado de 100 mil reais, dando os outros 90, e adquirir a casa com uma previsão de lucro estrondoso pela construção do shopping center. Por outro lado, se próximo a essa residência, um ano seguinte, tem uma obra que perde todo o visual da casa, ou é construído e iniciado uma favelização, um processo de favelização, ou outras coisas que prejudicam o valor do imóvel, esse imóvel que era avaliado em 100 mil cai para 70. Ele não necessariamente mais precisa pagar os 100 mil pelo imóvel, que já estaria com um valor acima do valor de mercado. Ele simplesmente dá os 10 mil e sai da operação com 20 mil de lucro. Ele deixa de perder 30. Um outro grande exemplo para entender o mercado de opções são as seguradoras. Pensa no seguro de um automóvel. A gente paga uma empresa, para essa empresa, caso a gente venha a ter um problema, que é conhecido como sinistro, eles pagam pelo dano ocorrido com o nosso imóvel ou com o nosso carro. Caso nada aconteça, durante um período, que é o tempo do contrato, nada acontece. A gente pagou as mensalidades ou a anuidade e a corretora ficou com esse valor. Caso a gente tenha um sinistro, ela paga para a gente. E eu costumo dizer que isso é um grande negócio, porque a gente paga para não ter o problema. A seguradora ganha um prêmio, ganha um valor, para caso um sinistro aconteça, ela conserte ou nos devolva o valor do carro, caso ele não tenha reparo, ou ela repara o carro. Então são dois grandes exemplos para exemplificar e demonstrar como funciona a indústria de opções, que é muito similar, por exemplo, à indústria de seguros. De forma simplificada, só existem duas operações no mercado de opções: uma operação de venda e uma operação de compra. Em cima dessas duas operações básicas, podemos fazer muitas estruturas complexas, mas o mais importante é entender que só existem duas operações básicas: uma put, uma operação de venda, ou uma call, operação de compra. É possível comprar uma put e vender uma put, assim como uma call. É possível vender uma call e comprar uma call. Sendo uma put uma opção de venda, se eu vendo, eu fico com a obrigação. Quem compra essa opção de venda fica com um direito. Ou seja, numa opção de venda,
A pessoa que está com um direito pode me vender uma determinada ação, num determinado tempo determinado. Por outro lado, se eu compro uma put, ao fim do contrato, eu tenho o direito de vender as minhas ações, o ativo envolvido nessa transação, ao fim do contrato. Por outro lado, as opções de compra, as calls, se eu compro, eu tenho o direito de comprar uma ação a um determinado preço, numa determinada data. Se eu vendo uma call, eu tenho a obrigação de vender as minhas ações que, em teoria, eu tenho, a um determinado preço, numa determinada data. Simples assim. Tudo se baseia em puts e calls. Opções de venda e opções de compra. Agora vamos falar de alguns itens que são muito importantes e que a gente vai ouvir falar a todo momento na negociação de opções. Vencimento. Vencimento nada mais é do que a data do encerramento do contrato. É a data no qual a gente combina a executar uma ação, ou uma compra, uma venda de uma call ou de uma put. Strike é a cotação do ativo no vencimento, ao preço que o ativo atinge na data determinada. E quem está envolvido no mercado de opções? São pessoas físicas, assim como eu e você, pessoas jurídicas, conhecidas como institucionais, robôs, que operam de forma automática em todos os mercados, inclusive no mercado de opções, e os formadores de mercado, que eu vou falar um pouco mais em detalhe agora. Os formadores de mercado, nos Estados Unidos conhecidos como market maker, garantem liquidez no mercado, bem como o bom funcionamento do mercado. Simples assim. Eles provêm liquidez no mercado. Eles garantem que tenham opções de compra e venda a todo momento de quase todos os papéis, de quase todos os ativos. De uma forma simplificada, os formadores de mercado são instituições que garantem que sempre exista alguém comprando e vendendo opções. Eles deixam o mercado líquido, com preço justo e com ofertas a todo momento. São regulados pela B3 e pela CVM, a Correção de Valores Imobiliários no Brasil, e precisam cumprir regras de spread, de margem de lucro, quantidade mínima e presença no pregão. Sem eles, o mercado de opções seria travado e praticamente impossível para o pequeno investidor operar. Existem duas formas básicas de ganhar dinheiro, fazer uma renda extra com opções. É o que chamamos de prêmio. Ganhamos um prêmio por cada ação executada no mercado. Ganhamos prêmios com a venda de put, com a venda de call. Com a venda de put, que são opções de venda, a gente se compromete a comprar um ativo, como Petrobras, Banco do Brasil e muitos outros, se o preço da ação cair a um determinado preço. A gente se compromete a comprar esse ativo a esse preço e ganha um prêmio antecipado que geralmente é pago no dia seguinte. Se hoje eu lançar uma ação para o mês seguinte, eu recebo esse prêmio, essa renda extra que bate amanhã na conta da minha corretora. E se eu vender uma call? Eu me comprometo a vender um ativo, eu vendo uma opção de compra para alguém que tem esse direito de comprar o meu papel, a minha ação, num determinado período, daqui a um mês, caso a ação chegue a um determinado preço. Isso não é muito comum. A gente tem uma ação a R$30, a gente acredita que a ação não vai chegar a 40, faz uma análise estatística, técnica, e joga a estatística a nosso favor. A gente vende uma call, se a ação atingir esse preço, a gente é obrigado a vender o papel, a vender o ativo. Caso contrário, a gente embolsa esse lucro, a gente fica com um prêmio e nada acontece. As opções, elas viram, os contratos, as opções, eles viram pó, como é conhecido no mercado, perdem o seu valor, expiram e a gente fica com lucro. Naturalmente, a gente faz o lançamento de novo, se for um bom momento de mercado, e vai acumulando mais prêmio, mais renda extra, mês a mês, semana a semana. Agora vamos falar das gregas, que é dito como muitos o coração das opções. Talvez seja a parte mais complexa dentro do mercado de opções, por envolver fórmulas, envolver alguns conceitos, que para muitos causa arrepios, mas calma que não é tão complexo assim. Vou tentar traduzir de uma forma simples, fazendo uma analogia, mas o mais importante é a prática, ao longo do tempo, estudando, dia após dia, aplicando as opções, fazendo lançamentos. Esses conceitos vão ficando cada vez mais práticos e você vai entendendo, vai entrando no sangue dia após dia. E o que são as gregas de forma simples? Basicamente são indicadores. São fórmulas que chegam a um determinado resultado, um indicador. Pensa num carro de corrida. As gregas fazem parte do painel do carro. Cada indicador
te dá uma referência sobre alguma questão do carro, da pista, do clima, da temperatura do pneu. Então, essas são as gregas. São informações que te ajudam a operar o mercado de opções e te conduzem ao sucesso. Vou deixar aqui uma dica de ouro que funcionou muito para mim, relacionada às 3 gregas mais importantes, que eu considero que é a delta, o teta e o vega. E eu associei a primeira letra a um assunto, a um tema, a uma palavra-chave que me faz lembrar o que essa grega me diz. Quando se fala do delta, o delta eu associei a distância. É a distância do ativo subjacente da opção ao ativo subjacente. Vamos dar um exemplo. Um derivativo de Petrobras. Relacionado a Petrobras, qual é a distância que ele está da Petrobras? É isso que essa grega me diz. Geralmente está a 0,5, 50 centavos. Se a ação principal, o ativo subjacente, a Petrobras, varia R$1 e ela está 0,5, ela vai variar 50 centavos. Ou seja, ela não está 1 para 1. Se Petrobras anda R$1, ela anda 5 centavos. Então o delta me diz quanto que um derivativo, tanto que uma opção, ela se movimenta em relação ao ativo principal. O teta, relacionado a tempo, ou seja, esse indicador, essa métrica, ele diz quanto que a opção perde ou ganha valor com o passar do tempo. O vega é relacionado à volatilidade. Primeira letra, vega, volatilidade. A volatilidade diz como que está o mercado. O mercado está agitado, a volatilidade está mais alta. É um indicador que diz como está o humor do mercado. Geralmente quando sai uma notícia ruim, notícia política, alguma notícia que impacte o preço dos ativos em geral, a volatilidade muda muito, a volatilidade sobe. Então, o vega é um indicador rápido que nos dá essa informação, como está a volatilidade das opções de um determinado ativo em si. O indicador que o operador de opções tem que ter muito claro em mente é a volatilidade. Volatilidade é o que diz o humor do mercado que determina o preço das opções. Ou seja, quem quer ganhar bons prêmios gordos, com o mesmo risco, que é operar com volatilidade alta. Quanto mais volatilidade, mais os preços das opções sobem e, por consequência, os prêmios também. Então, é muito importante conhecer bem esse indicador, saber como pesquisar, como consultar, para ganhar mais prêmios com as opções, botar mais dinheiro no bolso, com o mesmo risco envolvido. Agora que a gente já sabe a importância da volatilidade do mercado de opções, vou apresentar uma ferramenta indispensável, que é opções.net. Aqui está a página inicial do site. Na parte superior a gente tem, talvez o que seja mais importante, ações e volatilidades. Porém, recomendo que quem não conhece o site, navegue pelo site, veja todas as funções que ele tem. A gente tem um simulador, que é muito importante. A gente tem a parte educacional, que tem muita coisa interessante, as matérias dos filmes, livros. Aqui em opções a gente tem uma série de opções, uma série de possibilidades para entender um pouco melhor o mercado de opções. A gente tem um simulador, onde a gente pode montar estratégias mais avançadas e a gente tem aqui algumas informações de volatilidade implícita. Mas para os iniciantes, talvez a coisa mais importante seja ações e volatilidades, onde a gente vai ter possibilidade de ver em detalhes de todas as ações da Bolsa Brasileira. A gente tem a possibilidade de, basicamente, saber de calls e puts, algumas informações, mas basicamente, eu creio que seja mais importante, no que se trata da volatilidade, é o Heavy Rank. A gente tem um Heavy Rank de calls, onde a gente consegue classificar e ver hoje quais ativos, quais empresas estão pagando os melhores prêmios no que se refere a calls. A gente tem aqui lojas Renner, CMTO, as empresas ordenadas por calls. A gente pode vir em Heavy Rank de puts e ver quais são as puts hoje que estão pagando melhores prêmios devido à sua volatilidade. A gente tem Cosan, a gente tem Oren, Ryzen. Então, de uma forma muito simples, a gente tem uma tabela com uma série de informações importantes, volume, percentil, mas daqui, quando se fala em volatilidade, talvez a coisa mais importante é a gente saber a volatilidade, o Heavy Rank, para saber se a gente vai lançar uma put, vai lançar uma call. Então, essa é uma ferramenta indispensável para sejam iniciantes, intermediários e avançados no mercado de opções. Agora que a gente já conhece um pouco de opções, informações básicas, indicadores, as gregas, vou compartilhar com vocês o Profit, uma das ferramentas mais populares da indústria de investimento, tanto para opções como day trade, swing trade, uma série de outras alternativas. Nessa visualização aqui eu compartilhei do lado esquerdo a grade de possibilidade, a gente consegue ver as datas das possibilidades de opções, a gente consegue ver os dias que restam para os vencimentos dos contratos, um pouco mais ao centro a gente consegue ver a volatilidade implícita de cada vencimento. Do lado direito a gente tem um gráfico, essa disposição foi eu que fiz, a gente pode organizar de vários formatos, mas é a mais popular no mercado de opções. Muita gente utiliza dessa forma, tá? Então é uma forma muito simples e principalmente ideal para o iniciante.
Então vamos lá de uma forma muito objetiva, a gente vai fazer dois exemplos básicos, simples, de uma venda de put, de uma venda de call e ver as possibilidades de ganhos que a gente pode ter nessas operações. Como eu falei anteriormente, pesquisas mostram que a melhor data, um período ideal com mais probabilidade de acerto, de ganho, de lucro, são entre 4 e 5 semanas, ou seja, entre 28 e 35 dias. Então eu naturalmente já avanço aqui para 28, 30 dias e vejo a volatilidade no centro. Eu já vejo aqui que 25 está em zero de volatilidade, em 30 está 17%, então geralmente é aqui que eu escolho. Eu vejo entre 25 e 35 dias e vejo a volatilidade, a maior desse período. Geralmente fica entre 30 dias, 30 e 32 dias, é nessa região. 4 a 5 semanas. De uma forma objetiva. Lado esquerdo aqui estão as calls, as puts, as opções de compra e as opções de venda. Como eu falei, a gente que tenta ganhar dinheiro com o mercado de opções, a gente geralmente faz operações a crédito, a gente faz venda de opções. É óbvio que existe possibilidade de fazer compra também, existem estruturas avançadas, mas o que eu vou demonstrar agora são vendas, para mostrar possibilidades que a gente pode ter de ganhos e lucrar nessa indústria. Nesse cenário, a gente está dando exemplo com Vale, tá? Nossa mineradora, uma das maiores mineradoras do mundo, tá uma grande empresa que paga muitos bons prêmios, geralmente está nos rankings entre top 10 de maiores volatilidades, de maiores prêmios, então uma excelente empresa para superar opções. De uma forma objetiva, vamos simular uma put, se a gente vender uma put com a Vale caindo, um delta bom, que é um delta satisfatório para a gente não correr tanto risco, isso pode variar, mas entre 15 e delta 15 e 20 é um delta bom, geralmente estatisticamente a gente não tem exercício. Vamos simular aqui um delta 20, onde está pagando 67 centavos. A gente vê aqui, explicando essa grade aqui embaixo de uma forma muito simples, a gente tem um ganho de R$ 67 comprando um lote padrão de ações, 100 ações, que equivale a 1%. Em 30 dias, exatos 30 dias, a gente vende uma put, uma opção de venda, que nos obriga a comprar um lote de ação da Vale, que gira em torno de R$ 6 mil, mas caso não chegue a esse preço, não chegue ao strike, a gente pode ver aqui de 62,79, ela cair 3%, 2,89, a gente ganha 67 centavos por ação, que dá R$ 67. Se a gente aumentar esse volume, por exemplo, comprando 1.000 ações, a gente pode ganhar R$ 670 em apenas uma put, em apenas uma operação de venda. A gente se compromete a comprar um lote de ações da Vale e caso o preço não caia esses 3%, a gente fica com R$ 670. Falando agora de call. Qual é a opção de compra? Se a gente vende uma opção de compra, quem compra fica com o direito de comprar. Se eu vendo uma opção de compra, eu tenho a obrigação de ser comprado, de que alguém compre de mim. Então, de uma forma muito simples, hoje a gente tem a Vale a 64,67 e eu vou vender uma call fora do dinheiro, aproximadamente 3% fora do dinheiro. Eu vou botar aqui 3%, 1,13. Eu posso vender uma call de Vale no strike 66,79, ela tem que subir 3%, hoje ela está em 64, 67. Se ela chegar a 66,79, eu tenho que vender as ações de Vale que eu tenho. Caso não atinja esse valor, eu embolso esse prêmio de R$ 113 por cada lote de ação e nada acontece. Vamos imaginar que eu tenha 1.000 ações de Vale em carteira e eu não faça nada. Isso é tido como uma venda coberta, conhecido como uma venda coberta, que é uma forma de você remunerar a carteira, também conhecido como dividendo sintético. Você pode lançar as opções todo mês para ser um ganho extra da sua carteira. O dividendo de Vale hoje gira em torno de 10%, que não chega a 1% por mês se a gente for fazer uma divisão. Só esse lançamento de call dá 1,75%, ou seja, praticamente o dobro do dividendo orgânico da Vale. Você pode ganhar X com dividendo orgânico e 2X com dividendo sintético. Basicamente, com investimento tradicional, buy and hold, mais o mercado de opções, você pode triplicar o dividendo que você pode fazer de uma ação. Essas são as duas operações básicas ou opções que podemos fazer. Calls e puts. Operações essas que a gente pode fazer semanalmente, quinzenalmente, mensalmente e podem colocar muito dinheiro no nosso bolso com os prêmios recebidos por esses lançamentos.
Uma dica de ouro, faça o seu gerenciamento de risco. Nunca opere sem margem. Sempre tenha um dinheiro mínimo para você honrar o seu compromisso e principalmente sabe o que você está fazendo. Não tenha medo, porém comece pequeno, dando pequenos passos, semana a semana, mês a mês, e com certeza, conforme seu conhecimento vai aumentando, os seus resultados também aumentarão. Porém, tome muito cuidado, gerencie todos os riscos para que não tenha nenhuma surpresa, nenhuma coisa desagradável inesperada. Eu costumo dar dois exemplos muito simples, gosto de fazer analogias, como por exemplo uma Ferrari. Uma Ferrari é um excelente carro, mas na mão de um piloto ruim, ela não faz grande coisa. Inclusive pode causar um grande acidente. Na mão de um grande piloto, pode quebrar recordes mundiais e fazer espetáculos e grandes resultados. A mesma coisa é um cavalo bravo. Geralmente, eu amo cavalos bravos, quando a gente se entrosa com ele, quando a gente conhece ele, são os melhores, são os que mais performam, são os que dão as melhores carreiras e as melhores cavalgadas. Mas para isso você tem que conhecer o cavalo, dominar o cavalo e conquistar o respeito do cavalo. Isso aqui, querido, o cavalo performa muito bem. A mesma coisa no mercado de opções, bem como em qualquer negócio. E quais são os principais riscos no mercado de opções? Risco 1, risco de ser exercido. Você lança uma opção de venda, e uma data combinada desse contrato, a ação ela cai, ela atinge além do preço combinado, que vai acontecer, você vai ser exercido. No caso de uma opção de venda, você vai ser obrigado a comprar aquele ativo que você se comprometeu no período anterior, como você se comprometeu um tempo atrás. Então, tem esse valor na sua corretora, separado num determinado local, como margem de segurança, como o seu caixa, para você comprar o papel assim como você se comprometeu. Risco de volatilidade contra você. Você lançou uma opção, a volatilidade estava baixa, ela estava muito barata, de repente o mercado muda, a macroeconomia muda, a volatilidade dispara, o preço da opção, por consequência, dispara também, e o mercado vai contra você. Se você tem uma ponto de vendida, o mercado despenca, por alguma razão, por algum motivo, uma notícia ruim, e a opção fica muito cara. Para você fazer uma transação, para sair dessa operação, você vai ter que gastar muito dinheiro para você não ter que comprar um papel comprar um papel que você não queria. Então, tome muito cuidado, tente entender a volatilidade, tome muito cuidado, porque essa volatilidade dispara, e você comprou uma volatilidade barata, você vendeu uma opção muito barata, e agora você vai ter que comprar ela muito cara. Um terceiro ponto de atenção que eu acho fundamental. Opere ativos mais líquidos, ativos que têm muita liquidez. Por quê? Todo iniciante, todo mundo, inclusive eu, comete erros. Conforme começa a dominar, é como exemplo do carro lá atrás. Quando a gente adquire confiança, geralmente a gente faz besteira. Então, em opções mais diferentes, quando a gente adquire confiança, a gente começa a fazer algumas besteiras. Uma delas é operar papéis que não são muito líquidos. Papéis que não têm muita liquidez, que não têm muita operação. Você vende uma operação, o mercado encontra, você quer sair, fazer uma transação para se desfazer, e você não consegue sair desse papel. Ou seja, você vai ser exercido. Você vai ser obrigado a comprar aquele papel ou pagar muito caro para você terminar a operação. Então, tome cuidado. Só trabalhe com papéis que têm liquidez para não ter problemas. E o quarto e último ponto de atenção, e uma dica de ouro, opere papéis baratos que você comece um pouco, que você consiga começar um pouco. Exemplo prático. Geralmente, todos os papéis das ações, a gente atua com lote mínimo de 100 ações. Porém, o ETF do BOVA11 do mercado da Bolsa Brasileira, a gente consegue operar com ele em torno de 100 reais, a gente consegue fazer uma transação com apenas um ETF, um BOVA11. Melhor ainda, se eu consigo atuar com 100 reais, trabalhar mínimo 100 reais. Não. Por isso que eu falo que investir em mercado de opções e outros é para todos. Basta ter conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais resultado. Você pode operar com 3, 4, 5 reais. Como, por exemplo, opções de positivo, Pose 3, hoje em torno de 4 reais. Você consegue operar um lote, um valor muito baixo, no caso do positivo, o lote é de 100, mas um valor muito baixo, a gente consegue fazer uma operação e ter excelentes resultados com uma operação, um papel que eu considero um bom papel, que está sofrendo em determinado de taxa de juros, mas que muito breve vai ser operar e a gente consegue fazer prêmios muito gordos num papel que de em torno de 4 reais, que é um excelente papel para se iniciar e fazer seus primeiros lançamentos. Chegando ao fim, e agora você entende como os grandes investidores institucionais conseguem fazer renda recorrente todos os meses, todas as semanas, no mercado de opções. E a boa notícia é que qualquer pessoa, assim como eu e você, também consegue fazer isso, gerar renda extra com opções. Se você começar a fazer uma renda extra apenas com um computador, um notebook e acesso à internet de qualquer lugar do mundo, basta fazer seu cadastro na sua corretora de preferência, acessar o meu broker ou instalar a sua plataforma de preferência, dê uma dica do Profit aqui e começar a fazer esses primeiros lançamentos. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, deixa um comentário, vai ser um prazer responder se possível. Se gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa a notificação e muito breve, novos vídeos, resultados reais, operações reais, tenho certeza que pode te motivar e te ensinar alguma coisa na sua caminhada para fazer renda extra através dos investimentos, através do mercado de opções. Espero que tenha gostado, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.